Buenas noches. Bem-vindo, meu povo. Já começa, espera só um instantinho. Deixa eu só deixar logo uma mensagem aqui fixada, para eu não esquecer. Pronto. Agora, deixa eu convidar logo os nossos participantes de hoje. Boa. Ó, antes que vocês fiquem aí assustados e imaginem que a live será toda em Libras, não. A gente só estava se cumprimentando, tá? Como vocês sabem, esse mês de julho, ele é o mês de missões estaduais. E o tema desse mês, ele é Pela Vida em Jesus, eu coopero. E aí hoje a gente trouxe o tema pela vida do surdo em Jesus, eu coopero. Por que a gente resolveu esse tema? A gente resolveu escolher esse tema porque a gente mora num estado e em 2017 eu achei a publicação mais recente, 7% da nossa população ela é de surdos. Exatamente. E do mesmo jeito que a gente, ouvinte, né? Que é assim que a gente é apresentado a eles, do mesmo jeito que a gente tem o direito de conhecer a palavra, do mesmo jeito que a gente tem o direito de ouvir e sentir e ver a presença do Senhor, eles também têm. E a gente precisa levar a palavra de Deus para esta população. E deixa eu, antes de dar seguimento, eu deixei fixado para vocês aqui nos comentários o número do Zap da Secretaria da Igreja e o e-mail para o contato da Secretaria da Igreja. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa com a Secretaria da Igreja, se você quiser marcar um culto, enfim, qualquer contato que você queira ter diretamente com a nossa igreja, a gente tem esses dois meios. A gente tem aqui o Instagram, né? Mas com a Secretaria da Igreja diretamente, tem este número do WhatsApp e o e-mail que está fixado aqui embaixo. Tá? Hoje a gente tem dois convidados, né? Porque o Instagram ele só permite que a gente faça o convite a uma pessoa. Então a gente vai fazer esta live hoje em 3, com 2 telas, tá? Para que vocês entendam um pouco da importância desse trabalho, para que vocês entendam que quando Jesus disse o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não foi a todas as pessoas que lhe ouvissem, não foi a todas as pessoas que você tem contato, não, foram a todos. E este todos inclui todos e os surdos. Se você não sabe se comunicar com o surdo, você tem um tempo hábil de vida para aprender. Mas
Enquanto isso, você pode pedir ajuda a quem já sabe. Às vezes, um simples bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus ama você, já faz uma diferença imensa. Porque eles vão perceber que você se preocupa, que você se esforçou o mínimo possível para ter este contato, que você entende que Jesus tem que chegar a todos e é direito de todos. Então, é pensando nisso que agora eu vou passar a palavra para nossa intérprete, que está aqui embaixo, Flávia Amorim, né? Minha amiga, Flávia. E não se preocupem, porque também será interpretado por outro intérprete ótimo. Flavinha, é com você. Agora eu vou convidar o outro intérprete, que é o meu marido. Se ele sentar aqui, a gente se organizar. Você podia interpretar. Pode não. Tá. Ai, difícil. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui junto com vocês. É um prazer participar dessa live e falar desse desafio, mas é um desafio gostoso. É um desafio proposto por Deus, então é um desafio muito bom de participar. Agradeço a Jaque pelo convite. Aviso logo que se em algum momento eu chorar ou der uma engolida aqui, uma engasgada, é normal, tá? Eu sou assim, chorar faz parte de mim, então qualquer coisa vocês já sabem que eu sou chorona mesmo, vocês já se acostumem aí, não se preocupem. Toda a sua palavra. Eu vou começar me apresentando e falando como eu cheguei nesse momento, para que vocês possam entender um pouco do porquê de eu estar aqui. Eu sou formada em fisioterapia, me formei no ano de 2011. Me converti no ano de 2013 e até então eu não sabia o que era surdo. Assim, na minha vida, surdo era mudo, porque no interior em que eu morava tinha um mudinho. Sempre todo tem. Mundo chamava de mudinho. Então, o que eu tinha conhecimento de surdo era isso. E aí, no ano de 2016, eu congregando na Igreja Batista do Cordeiro, Nilson já sabia um pouco de Libras, eu não sabia nada. Tinha um grupo de surdos lá na igreja e eu não conseguia. É um grupo que está ali, eu nem prestava muita atenção. Mas Nilson sempre se comunicava com eles. E eu ficava naquela coisa assim. Não entendendo nada, né? Ficava só olhando, não falava, o outro respondia. Não falava, o outro respondia. E eu cutucando o Nilson, tá falando o quê? Tá dizendo o quê? Nem ele conversava com o surdo, nem comigo. E aí eu decidi aprender Libras para não ficar boiando na história. Esse foi o objetivo. Só que os nossos planos não são os planos de Deus. E eu não sabia o que viria pela frente. Comecei a aprender Libras. E a gente começou, né, conversando com surdo, contato com surdo, tudo mais. E aí, em 2016 ainda, a gente começou a pesquisar eventos com surdos. E a gente encontrou que ia ter o Alcance Surdos aqui em Recife. E aí, logo em seguida, ia ter um treinamento de liderança lá no Rio, da Junta de Missões Nacionais. E aí, então, vamos. E aí a gente decidiu ir porque a gente casou em 2016 e Deus já tinha dito pra gente, no Carnaval de 2017, que o nosso chamado era trabalhar com surdos. A gente ficava naquela, né? Eu trabalhava em missões, eu trabalhava com música, onde é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai trabalhar junto.
E aí, depois de um acampamento, onde eu só sabia bom dia, boa tarde, boa noite, e oi, meu nome é esse, eu saí de lá, né, no intensivão. Então, a gente chegou em casa e entendeu que Deus tinha dado pra gente esse ministério com surdos e a gente começou a buscar trabalhar nele. Fizemos o Alcance Surdos, participamos do curso de formação, foram dias bem intensos e a cada dia Deus só confirmava aquilo que Ele tinha dito para a gente no primeiro momento. E quanto mais a gente procurava saber sobre os surdos, mais a gente descobria que é um grupo minoritário menos alcançado, está dentre os grupos menos alcançados. Que não conhecem, menos de 1% da população de surdos do Brasil professam serem cristãos, professam alguma relação religiosa. E isso ia impactando a gente cada vez mais, ia deixando a gente cada vez mais sensível à causa. E aí a gente, trabalhando nessa questão, pensando em campo missionário, como a gente ia atuar, e Deus nos deu mais um desafio. Eu já formada, Nilson já formado, a gente vai fazer o curso de Letras Libras na Federal. E eu digo que é meu campo missionário, é nosso campo missionário. É o CAC, o Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente tem tido desafios maravilhosos e tem tido respostas maravilhosas de Deus com relação à evangelização dos surdos. É uma outra cultura, é um outro povo. São coisas que a gente precisa quebrar em nós para a gente entrar na comunidade, para a gente entender a mente do surdo, para a gente entender que o surdo ele tem uma cultura diferente, ele vai ver o mundo de forma diferente e a gente precisa chegar com a mensagem de Deus para eles, independente de qualquer coisa. Como o Jaque falou, o ID de Deus é para todos, o ID de Jesus é para todos. A gente não pode fazer seletividade, né? E aí, uma coisa que às vezes impacta muito para mim é que assim, mas não tem surdo na minha igreja, quando chegar o surdo eu faço. Mas aí é o contrário. Não tem surdo na sua igreja, não tem surdo nas outras igrejas, porque não tem um trabalho com surdos. Não é você esperar, em alguns momentos, de fato, Deus manda logo o surdo, que é para acordar o povo, e o povo começar a fazer. Não dá muito tempo, não. Mas não dá para a gente ficar nessa desculpa de não tem, então eu estou no meu canto e estou feliz e satisfeita. Na verdade, a gente está negligenciando uma responsabilidade que Jesus nos deu. E aí, já que também falou, né? Eu não sei me comunicar. Tá, aprende. Não sabe, aprende. É igual, evangelização não é responsabilidade só do pastor. A gente fala muito isso, né? Evangelização é resposta de todo mundo, é responsabilidade de todo mundo. O surdo também. A evangelização do surdo é responsabilidade nossa. Então, a gente tem a Junta de Missões Nacionais que trabalham muito nessa questão de incentivo ao Ministério dos Surdos. Tem as igrejas locais aqui de Recife que fazem trabalhos muito bons há muito tempo. Né? A gente tem a Capunga, que, se eu não me engano, é uma das igrejas que mais tem trabalho com surdos há mais tempo, entre as batistas, uma delas é a Capunga, que fazem um trabalho muito bom. Então, mostram pra gente que é capaz, é possível. A gente não tem desculpa, né? Se você que está aí vendo a live nunca ouviu falar de surdo, então, já não tem mais desculpa. Porque já ouviu falar, já sabe que a responsabilidade é tua também. Então, já acabou a boquinha. Tem mais o que falar de desculpa, não. Não tem mesmo. E o tema, pela vida do surdo em Jesus eu coopero, tem muito a ver com essa responsabilidade. Tem muito a ver com o entender qual é o meu papel dentro do reino de Deus. Tem muito a ver com entender o que é que eu estou disposto a fazer no reino de Deus. Você pode não ser o intérprete que vai lá na frente, mas você pode ser a pessoa que ajuda na formação do intérprete. Você pode ser a pessoa que sabe pelo menos dizer boa noite ao surdo quando ele chegar na sua igreja e mostrar quem é o intérprete. Você pode ser alguém que convida o surdo para a sua igreja.
Você pode ser alguém que, eu sei da pedagogia, eu sei como é que a gente organiza um curso de Libras, então vamos organizar um curso de Libras na minha igreja. Então, não necessariamente você tem que ser o líder do ministério. Não necessariamente você tem que ser a pessoa que está lá na frente interpretando. Mas uma igreja acessível é aquela igreja onde o surdo chega e ele não precisa se deslocar para um único grupo para conversar. É uma igreja em que ele chega e ele conversa, desde quem está na portaria, a quem vende o lanche, a o pastor, aos diáconos, enfim. Ele conversa com todo mundo. Isso é uma igreja acessível. E nós devemos ser acessíveis como Jesus. Todo mundo ia a Jesus e todo mundo tem acesso a Jesus. E quem é que chega às nossas igrejas? Surdos chegam. Usuários de cadeira de rodas chegam. Cegos chegam. Deficientes intelectuais chegam. Por que não? A culpa não é deles. A culpa é nossa. A gente tem que dar nome aos bois. Então, a culpa ela é nossa, enquanto pessoas, enquanto instituição, que não promovemos essa inclusão e essa acessibilidade. E a gente vai ser cobrado por isso um dia. Quer a gente queira, quer a gente não queira. A gente vai ser cobrado. Chegar assim, Flávia, o que foi que você fez? Nilson, o que foi que você fez? Jaqueline, o que foi que você fez? Pastores, missionários, promotores de missões, crentes, genuínos, o que foi que você fez? E a gente vai responder o quê? É porque, Jesus, tu sabe, ele vai dizer, sei, e por saber que eu estou lhe perguntando, meu querido. É por saber mesmo que eu estou lhe perguntando. Então, a gente tem que ter muito entendimento e pedir clareza a Deus sobre a responsabilidade da gente com relação à palavra de Deus, com relação à responsabilidade do ID de Deus. Um dia nós fomos alcançados. E hoje a gente tem o papel de alcançar outras pessoas. Então, tem muita desculpa, né? Vocês já entenderam. A parte já ficou clara. Só para vocês terem um pouquinho da noção do tamanho, o último censo de 2010, o censo do IBGE de 2010, apontava que a gente tinha uma população de 9 milhões e meio, mais ou menos, de surdos no Brasil. No Brasil. No Brasil. É muita gente. É muita gente. Quando a gente vai comparar a quantidade de pessoas que professam a fé cristã, o número é basicamente 1%. Não tem condições, minha gente. Eu entendo, a língua de sinais ela está ficando mais fácil agora. Fácil no sentido de está chegando mais a gente, né? A gente tem maior conhecimento, está difundindo mais. Televisão agora tem lá a janelinha de Libras, pronunciamentos tem lá a janelinha de Libras, ou tem lá um intérprete fazendo, e aí fica mais visível. E as pessoas, ai, que bonitinho, ó, tem Libras. Ai, que bonitinho. Realmente, é um trabalho muito bonito. Mas é um trabalho que aí quando você vê que é bonitinho, pode ser bonitinho na minha igreja também, né? Não precisa ser só bonitinho na TV. Pode ser bonitinho na minha igreja também. E aí, entendo que o que eu estou dizendo de bonitinho não é só para ter beleza na sua igreja, para dizer, tem um intérprete de Libras na minha igreja. Não. Até porque é necessário ir atrás dos surdos. Eles não vão chegar assim, porque eles não sabem se vai ter intérprete ou não. Eles não sabem. Então, é necessário ir atrás dele. É necessário apresentar Jesus para ele. Os ouvintes ouvem de Jesus o tempo todo. Em tudo. Em tudo, 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 tudo. Mesmo o ateu, ele ouve de Jesus o tempo todo. E muitos surdos não. Não ouvem, não sabem quem é Jesus. Você fala assim, você conhece Jesus? Não, é um parente teu? É um amigo teu? E isso são histórias verdadeiras, sabe? São testemunhos que a gente já ouviu de surdos que sabiam nem. Aí quando você faz assim, aí ele diz que entendeu, porque o mundo dele é visual. Ele já viu uma foto, ele já viu uma imagem, ele já viu alguma coisa. E aí tem todo um processo de explicar
para o surdo quem é Deus, quem é Jesus, quem é esse cara que, a princípio, ele não sabe nem que Jesus, sei lá, morreu, ressuscitou, vê uma foto lá, tá. Quem é esse cara aí? Alguém que fez alguma coisa, né? E a gente tem a responsabilidade de mudar isso. Fácil? Não. Jesus não disse que ia ser fácil. A gente que procura facilidade das coisas, né? Mas Jesus não disse que ia ser fácil. É difícil? Impossível? De forma alguma. Se fosse impossível, Jesus não teria dito: ide, eu estarei contigo em todos os momentos. Eu estarei junto contigo para tudo, até o fim do mundo. Então, é possível? É necessário. Mais do que possível. É necessário. É necessário. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos muitos surdos. E aí, às vezes, a gente pensa, mas missionário é aquele que vai para outro campo, né? Vai para o campo, deixa sua parentela, vai lá para os indígenas, vai para a África. E o surdo está no meio da gente. A gente que não vê. Um cego a gente vê. Né? A gente percebe que ele é cego. Um usuário de cadeira de rodas, a gente percebe que ele é usuário de cadeira de rodas. Mas o surdo, a menos que ele mexa a mão, a gente não vai saber que ele é surdo. E ele está do nosso lado. Ele pode ser nosso vizinho, ele pode ser um companheiro de trabalho, ele pode estar em qualquer lugar. A gente não precisa ir para outro país para encontrar o surdo. Ele está aqui no Brasil, ele está aqui do lado. E a gente precisa alcançá-los. A gente precisa ter uma vida de propósito para alcançar todo mundo. Inclusive os surdos. Fazem parte dessa missão. Né? Deixa eu só interromper aqui, parênteses, coisas que acontecem ao vivo. Eu vou pedir para Nilson só colocar o carregador do celular, porque senão a bateria vai descarregar. E aí, um tempinho, e aí eu, já que fala alguma coisa aí, né? Alguém colocou aqui nos comentários para desativar os comentários, porque estava difícil de visualizar a interpretação. Já desativei. Depois, a gente vai abrir para perguntas. E aí eu reativo os comentários. Porém, eu acho melhor que as perguntas sejam colocadas na caixinha de perguntas, que tem aqui do lado dos comentários. Tem um quadradinho com uma interrogação. É só você clicar nele, escrever a sua pergunta, e aí eu tenho como acompanhar melhor, tá? Você estava falando aí da porcentagem, da quantidade de pessoas de surdos que tem no Brasil e a porcentagem mínima, né, que menos de 1% professa a sua fé. Vê, aqui em Pernambuco a gente tem 7% que são surdos. O que é que a gente tem feito por esses 7%? A gente, às vezes, se preocupa muito, eu digo muito isso. A gente vê campanha missionária, o pessoal muito preocupado com as pessoas no sertão, com as pessoas na África, né? Com as pessoas do outro lado do mundo. Mas, e com as pessoas que estão no mesmo estado, com as pessoas que estão no mesmo bairro? Às vezes com as pessoas que estão na mesma rua. Vocês que estão assistindo, vocês já pararam para pensar, assim, neste contexto que a gente está, que é de surdos, né? Quantos surdos tem no bairro que você mora? A nossa igreja, ela fica, na verdade, a igreja que eu congrego, vocês são da Batista do Cordeiro, ela fica em Brasília Teimosa. Pessoal da segunda igreja, IBBT, vocês já contabilizaram, já pensaram quantos surdos tem na Brasília? Desses surdos que tem no bairro, quantos deles já receberam o convite ou já foram falados ou perguntados de quem é Jesus?
A gente, ano retrasado, teve a oportunidade de estar com Flávia e Nilson interpretando a Paixão de Cristo. Vocês, qualquer um da igreja, consegue assim, mencionar a diferença que é para eles, além de ver o espetáculo, a encenação, poder entender cada fala, perceber qual era o contexto, o que é que Jesus passou, além de ver, poder entender as falas, as conversas, o que foi que Jesus respondeu, como ele se comportou, qual foi o maior exemplo, qual foi a mensagem que ele queria deixar, por quem foi que ele morreu. Jesus morreu por mim, por você e por todos eles. A própria palavra diz que tem uma passagem na Bíblia que ela fala que tinha uma pessoa, um rapaz, que não conseguia se comunicar e acredita-se que este era surdo, que ele não ouvia o que as pessoas falavam. E aí Jesus tira ele do meio da multidão, vai para um local específico e depois, quando ele volta ouvindo a todo mundo. Será que Jesus, naquele exato momento, fez ele ouvir primeiro e depois falou? Ou será que Jesus mostrou a ele que, enquanto surdo, ele pode se comunicar sem precisar ouvir? Às vezes, eu acredito, tenho essa visão assim muito certa de que Jesus fez com que ele ouvisse para que ele pudesse dizer a outras pessoas, do mesmo jeito que Jesus falou com ele, sem ele ouvir, que ele pode se comunicar sem precisar que ele ouvisse. Porque um dia a gente vai ter um lugar, todo mundo vai estar num lugar que não vai ter tristeza, que não vai ter choro, que não vai ter lágrima, mas eu não acredito, visão minha, tá? Visão minha, que seja obrigado que as pessoas lá em cima escutem. Eu acredito que quando chegar todo mundo lá em cima, a gente vai se comunicar com todas as pessoas, independente se essa comunicação seja verbal ou manual. Eu acredito que eles não são... não queria usar a palavra doente. Eles não são iguais. Eles são diferentes. Eles têm uma comunicação diferente. E isso não quer dizer que quando chegar no céu, essa comunicação vai se perder, não. Ué, por que ela se perderia? É algo tão lindo, é algo tão fantástico. Você perceber que tem pessoas que veem o mundo de forma diferente. A gente ouvinte, a gente tem um mundo muito auditivo. Mas o universo do surdo é um universo visual fantástico. Eu sou completamente apaixonada. Completamente apaixonada. Você falar de água e você imaginar o que você faz, beber. Mas o surdo, quando você fala de água, ele imagina por onde ela vai. Ele imagina como ela é. Vê que coisa fantástica. Você pensa, se eu comento com vocês sobre os pássaros, você automaticamente remete ao som que eles fazem. Mas o surdo não. Ele imagina o movimento que ele faz, as cores que eles têm, onde eles estão, como eles se comportam. Então é algo muito fantástico. É algo muito fantástico. Que foi algo muito sofrido,
que foi algo bem batalhado e que a gente tem a obrigação de entrar nessa luta com eles e mostrar para todo mundo que todo mundo precisa se comunicar com todo mundo. Jesus só vai voltar quando todo mundo conhecer a palavra. E é todo mundo. Se você não correr atrás, se você está aí vendo essa live e está pedindo todos os dias, Senhor, volta logo, que a situação que está, o mundo está complicada. Você está fazendo o que em casa? Pega seu celular na sua hora livre, procura um curso online de Libras, pega a sua Bíblia, estuda ela, pega todos os surdos que você conhece no seu bairro e vai evangelizar. Porque Jesus só vai voltar quando eu, você e todos eles conhecerem a palavra. Se tiver faltando uma pessoa, Jesus não volta. E aí? Você vai ficar pedindo todo dia para Jesus voltar e não vai fazer nada? Precisa fazer alguma coisa. Agora você pode continuar daí, que senão já eu vou chorar. Eu também. Chama a Nilson de volta, que precisa ter alguém forte. E aí, duas chorando. Pois é. É normal, é normal. Acontece nas melhores famílias e nas melhores amizades. Amor, amor, muito amor. Amor demais. E, assim, minha gente, é importante a gente entender a responsabilidade. É importante a gente entender o ID de Jesus. É importante a gente entender... É importante a gente entender que precisamos fazer, precisamos sair, precisamos ir. Precisamos pensar em estratégias de evangelização, estratégias de discipulado, estratégias de pregação, sabe? De como a gente pode tornar a nossa igreja acessível, de como nós podemos passar essa mensagem de forma mais acessível. E aí, quando a gente fala acessível, ela vai ser mais acessível para o surdo? Vai. Mas para as outras pessoas também. Não vai ser uma coisa, não, porque eu vou privilegiar. Não, irmão. Você vai cooperar com o reino. Você não vai privilegiar ninguém. Você vai cooperar com o reino. E aí é uma escolha. Você coopera ou não. Deus ele vai ficar super feliz se você cooperar naquilo que ele tem para você. Se você não se levantar, a Bíblia diz, as pedras podem clamar. Eu, Flávia, escolho estar junto com Deus naquilo que ele quer fazer. Eu digo a ele, Deus, eu quero estar contigo naquilo que o Senhor está fazendo. Eu sei que eu tenho meus erros, eu sei que eu peco, mas eu quero, e eu peço ao Senhor ajuda, para que eu seja mais parecida contigo a cada dia, e para que eu consiga levar a tua mensagem aos surdos. E aí, existe uma coisa que a Junta de Missões Nacionais trabalha bem, que é o evangelismo discipulador. E o evangelismo discipulador, às vezes a gente pensa assim, eu vou evangelizar, eu vou chegar aí e dizer, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Começa logo, que o surdo, quem é Jesus? Inferno existe? Porque tem ouvinte também que acredita que o inferno existe. Quem é o diabo? Que relação é essa que eu preciso de Jesus? Eu preciso de Jesus para quê? Né? E aí uma coisa que Jaque falou com relação à surdez, que não é doença, a gente precisa entender que existem surdos que querem ouvir? Existem. Existem surdos que não querem ouvir? Existem. Se ele quer ouvir e ele quer que seja orado para ele, para que Deus dê a cura, ora-se. Ora. Vamos orar, irmão. Não sei se Deus vai te curar agora, não. Não sei se quando é que Deus... A gente ora. A gente ora agora. Mas se o surdo não quer, não tem o que fazer. Aceita que dói menos. Né? Não tem o que fazer. E não é errado ele não querer.
É a identidade dele, é a cultura dele, é a escolha dele. O nosso papel é levar a mensagem de Jesus. Ponto. Ponto. Se ele vai querer ou não, é uma escolha dele, assim como é minha. Ele tem suas escolhas e eu preciso respeitar. Eu não posso chegar para o surdo, bichinho, tadinho, ele precisa ser curado. Como é que esse menino vai viver no mundo? Meu Deus do céu! Vai trabalhar? Não, vai, minha gente. Vai trabalhar, vai estudar, vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser crente, vai. Por quê? Porque ele é tão capaz quanto nós. Tão capaz quanto. Então, a gente não pode chegar no surdo pensando que é alguém coitadinho que precisa de ajuda. Ele vai precisar de ajuda no sentido de precisa conhecer o Evangelho. E aí, eu conheço o Evangelho, vou levar a mensagem do Evangelho para ele. Se precisa de alguma ajuda com trabalho, alguma dificuldade com família, a gente tá para ajudar também. Mas, bichinho, eu preciso ajudar ele. Na verdade, às vezes o bichinho somos nós que não sabemos nos comunicar com ele. O errado da história somos nós. E aí, algumas vezes eu fiquei constrangida porque chegava assim e eu não sabia me comunicar. Não sabia. E aí, a constrangida sou eu porque eu deveria saber. Claro, a gente sabe que ainda precisa de uma estimulação, a gente sabe que precisa de uma divulgação da língua, de quem é o surdo, e isso também é nosso papel. Né? E aí eu comecei falando de evangelização discipuladora e corri um bocado da história, mas vou voltar. A gente precisa, enquanto cristão, trabalhar com o surdo, com o ouvinte, mas como aqui o foco é surdo, com a evangelização discipuladora. Então eu conheço, eu converso, eu crio amizades, eu crio laços, eu vou me envolvendo na vida dele assim como ele na minha vida. E na minha vida, na minha fala, nas minhas atitudes, nos meus conselhos, eu vou mostrando para ele que minha visão, ela é baseada na Bíblia. Que a minha visão, a minha conduta, ela é baseada no que Jesus diz. E aí eu começo a evangelizar e discipular à medida em que eu convivo com aquela pessoa. E aí, quando eu chegar, Deus vai nos dar a oportunidade de chegar e falar propriamente da Bíblia, do que tem na Bíblia, e conversar e explicar. E aí aquela pessoa ela vai ter confiança na gente para perguntar, para dizer que não quer. E quando ela não quer, respeita. Respeita e continua orando. E continua a amizade. E uma hora você vai ter a oportunidade de novo. Você fala de novo. Porque às vezes um erro que a gente tem, não quer ouvir, então não fala mais nada. Quem no fogo do inferno. Ô, irmãozinho, pelo amor de Jesus, né? Vamos ter paciência. Vamos, porque um dia a gente foi assim, né? E eu vou falar por mim, um dia eu não quis. Por muito tempo eu não quis. Muita gente falava e eu não queria. Graças a Deus que ele nunca desistiu de mim. Como ele nunca desistiu de mim, eu não posso desistir dos outros. Não dá. Não dá. Não é uma opção minha desistir dos outros. Né? Não posso fazer isso. Então, a gente tem que caminhar nesse princípio de conversa, confiança. Vai expondo a palavra nas suas atitudes, nos seus conselhos, nas suas conversas. Mostre que a sua conversa ela é diferente, que determinados assuntos você não participa, porque não comunga, não dá para você estar naquele meio. Determinadas saídas, determinados lugares, não dá para você estar. Né? E aí, assim, não faça acepção de pessoas, mesmo dentro da comunidade surda, que são diferentes pessoas, diferentes culturas dentro de uma cultura. Não dá pra gente fazer acepção de pessoas. Não dá pra gente separar esse grupo de surdos aqui. Eu converso porque são mais quietinhos, não saem muito. Aquele povo só vive na farra, só vive bebendo, não sei o quê. Não, vou falar nada não. Não, irmão. Tem que falar pra todo mundo. Todos. Se é dentro da comunidade surda, é todos. Se é dentro do geral, todos. Em nenhum momento tem exceção. É todos. Tem pra onde correr, não. Então, existem processos que a gente precisa trilhar dentro da questão de evangelização.
E o caminho da evangelização discipuladora é um caminho excelente, porque é um caminho de confiança, é um caminho de ensino, é um caminho de discipulado, é um caminho em que a pessoa está precisando de algo, se ela percebe em você confiança, ela vai procurar você. Quantas vezes o pessoal já veio perguntar a gente coisas que eu... Jesus, vem cá, o que é que eu digo agora, que eu não sei o que é que eu respondo. Me ajuda aqui, Senhor, que esse tipo de conselho... Eu não sabia não que ia chegar até mim essa pergunta, né? Mas Deus nos coloca em lugares em que a gente está para ser sal e luz. E aí muita gente fala, né? Eita, o CAC, o CAC é a perdição da federal. Depois o CAC é o centro mais lindo, é o centro que mais precisa da remissão de Jesus ali, da redenção de Jesus. É o centro em que Deus vai habitar, em que Deus vai fazer maravilhas. É o centro em que os crentes têm que estar lá para fazer diferença. É o centro em que as artes ela tem que ser usada para glorificar o nome de Deus. Então a gente tem que fazer isso. É nosso papel, quem é que está lá? Somos nós. Não pode ser crente fechado no seu clubinho. Clube bíblico dentro da universidade. Não. Sal e luz. Sal só salga fora do saleiro. Quebrei o intérprete agora. O sal, a gente tem que sair e ir falar de Jesus. Não dá para ficar quietinho no nosso canto. Ai, Deus, por favor. Aí, vamos para outro extremo, né? O pessoal viu a live hoje. Poxa, é verdade. O surdo precisa ser alcançado. Aí acabou a live. Deus, por favor, que os surdos sejam alcançados, que acreditem em Jesus. Em nome de Jesus, amém. E não faz nada. Seja a resposta da sua oração. Jesus me manda, eu não sei como, não sei onde, não sei falar, não sei fazer nada. Mas eu sei que o Senhor me capacita, eu sei que eu posso. Então me manda que eu vou. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Fácil? Não. Não. Mas possível. Possível e muito prazeroso. É muito prazeroso você estar no trabalho em que você sabe que é Deus que está lhe guiando. Trabalhar como intérprete hoje, eu sei que foi Deus que me colocou onde eu estou. Eu sei que foi Deus que me conduziu aqui. A estar aqui, a conhecer os surdos, a estar trabalhando como intérprete, a ter largado a fisioterapia e ter recomeçado uma nova profissão, ter recomeçado um novo curso. E às vezes eu me perguntava, poxa, já estou no 4º período, nenhum surdo foi na minha igreja. Porque fica aquela pressão, né? Você tem que... Você está no lugar e você tem que ser sal e luz. E eu, caramba, nenhum surdo foi na minha igreja. E a gente conversa, a gente fala sobre Deus e tal. Mas Deus, que é isso? E aí, quando a gente para e entende essa questão do testemunho, da evangelização discipuladora, a gente percebe que algumas pessoas elas recorrem a gente com seus problemas, com suas dificuldades, com suas queixas. E elas nos procuram para conversar, para desabafar. E aí, no começo desse ano, 2 pessoas da minha turma dos surdos foram lá para a igreja. E aí eu parei assim, eu disse, caramba, Deus, quanto que eu esperei por esse momento, sabe? Quanto que eu esperei para ter alguém da minha turma aqui. Eles gostaram. E, poxa, a gente vai voltar. Só que aí chegou o carnaval, depois chegou a pandemia. E, enfim. Mas Deus, ele tem o seu tempo. A semente, quando ela é lançada, ela tem seu tempo de germinar, tem seu tempo de crescer o talinho, tem seu tempo de ficar uma árvore frondosa, tem seu tempo de dar fruto. Eu não posso apressar o tempo de Deus. O que eu posso fazer é o que ele me mandou. Vai e prega. A conversão é comigo. O resto do processo é comigo. Eu quero que você vá e abra a boca para falar. Vai e mexa a mão para falar. É isso que eu quero que você faça. E é isso que eu tenho tentado fazer. É isso que a gente tem tentado fazer. Não somos perfeitos. Não somos... Erramos, falhamos. Mas temos um Deus misericordioso, temos um Deus que nos ajuda, temos um Deus que nos guia. E esse Deus, ele tem nos ajudado a ver
maravilhas. Às vezes não perto da gente, mas a gente ouve testemunhos, a gente ouve que vidas foram transformadas, a gente ouve que surdos foram alcançados. E aí, se tudo que a gente fizer for para alcançar uma vida, valeu a pena. Valeu a pena. Sabe? Valeu a pena demais. Demais mesmo. Eu parei porque eu ia chorar. Hã? Não, Eu parei porque eu ia chorar. não, chora não. Calma. Muita. Muito bem. Respira, calma. Flavinha, como é que tem tanto você quanto o Nilson e aí vocês, né? Como tem sido esse trabalho dentro da igreja nesse período? Dentro, fora da igreja nesse período? A gente tem produzido alguns materiais, né, tanto da juventude quanto devocionais. E aí a gente, como chega todo dia para todo mundo, né? Chega em texto, chega em voz. Então a gente tem produzido materiais acessíveis em livros. A gente tem postado isso para os meninos. Como a gente não tem culto ao vivo, então o culto coloca-se a interpretação e o culto é transmitido para eles. A gente tem tentado ter contato pessoal particular, né? Para saber como estão, o que é que está acontecendo, como é que estão. Alguns continuam trabalhando nessa quarentena, trabalham em supermercados e aí continuam se trabalhando. Então, a gente tem tentado chegar junto nesse processo para acompanhar, para saber como é que está, para tentar ver o que a gente pode ajudar, mesmo distante, mesmo sem ter esse contato físico, esse contato pessoal. Mas a gente tem tentado disponibilizar estudos, disponibilizar palavra, disponibilizar para que eles não fiquem à toa, sabe? E aí a gente tem visto que alguns respondem, outros não respondem. Assim como no grupo de ouvintes, alguns respondem, outros não respondem. A gente não... Uma generalização que a gente não gosta é aquela coisa de, porque o surdo é assim. Não. O ser humano. Pois é. Surdo, não. Porque todo surdo é isso. Não. É a mesma coisa dizer que todo homem é isso, toda mulher é aquilo. Não. Pessoas diferentes, características diferentes. Não dá para afirmar isso. Mas a gente tem tentado trabalhar. É um pouco mais difícil porque requer coisa de vídeo, né? Então não dá para a gente fazer só no escrito. Tem surdos que, para quem não sabe, tem surdos que têm uma enorme dificuldade com o português. E aí tem essa dificuldade, porque na escola, na sua alfabetização, isso não foi passado para eles da forma que deveria ser. Para eles é uma segunda língua. Então, quando na escola é difícil esse aprendizado, depois vai ser mais difícil ainda e fica complicado esse entendimento do português. Então, tem muita coisa em português? Tem. Mas ainda é difícil para muitos deles pegar um texto enorme, um devocional enorme, ler e captar aquilo. Então, tem que ter uma coisa mais de vídeo, uma coisa mais dinâmica, para que essa interação ela possa existir de fato. Eu vou abrir os comentários para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Gente, alguém tem aí alguma pergunta? Se tiver, coloquem. Eu prefiro que coloque na caixinha de pergunta, mas até agora ninguém colocou, então essa caixinha de pergunta ela é excluída pelo universo. O Instagram fez ela, mas poucas pessoas usam. Todo mundo quer deixar só nos comentários. Eu acho incrível. A gente tem ainda uns 9 minutinhos. Eu estou cronometrando o tempo aqui. Eu já falei tanto, eu disse daqui a pouco esse negócio acaba, porque eu estou falando tanto aqui. Não. Deus sabe de todas as coisas. Deus faz o tempo render, mulher. Deus faz o tempo render. É verdade. Dani colocou que foi bênção ver vocês.
Que fofos. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí, viu? Que aí a gente faz. Se não, eu já vou preparando já os agradecimentos aqui, né? Diante, que fofo, Tainara botou. Eu amo esse povo. Você é minha aluna, viu? Eu queria agradecer imensamente a minha igreja, né? A igreja que eu congrego, por ter aberto essa porta. A gente tem passado esse período com tudo remoto e, graças a Deus, remotamente, a gente teve esta oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho com os surdos, da importância desse trabalho. E eu também queria agradecer do fundo do meu coração por mais uma vez vocês aceitarem este convite, por mais uma vez vocês estarem juntos comigo em mais uma missão e que venham muitas e muitas e muitas outras. Nilson, eu prometo que na próxima eu vou estar fazendo o que você tanto me cobra. Vou cobrar. Eu prometo, promessa feita e será cumprida. Eu prometo que eu vou me esforçar para isso. A igreja, assim, a gente tem feito assim, alguns trabalhos para mostrar um pouquinho a igreja, para que eles entendam que a gente precisa abrir essa porta, que a gente precisa iniciar esse trabalho. É a igreja que já tem os seus 57 anos, nunca teve um intérprete, teve pessoas que sabiam se comunicar com surdos, mas intérprete nunca teve. Então a gente precisa trabalhar isso aos poucos, a gente precisa mostrar isso aos poucos. Tem que ser um caminho que vai se trabalhando de pouquinho em pouquinho, mas eu creio que a gente chega lá. Algumas conquistas a gente já teve, que foi fazer a Paixão de Cristo com interpretação. A gente já conseguiu incluir nos cultos, né, o ensino de algumas palavras, de alguns versículos, e eu percebo que a igreja é bem aceptível a isso. Então, com o tempo, a gente vai iniciando a interpretação do louvor, a interpretação nos cultos, né? Mas que não são, assim, os cultos que tem tanta gente, para que outras pessoas também se sintam mais à vontade para estar ali na frente. Porque eu sou muito feliz no meu audiovisual. Atrás das câmeras, né, irmã? Que todo mundo só vê o que eu coloco no Data Show. Né? Já pensamos, né? Minha equipe já disse que vai botar uma telinha na sala do Data Show. Aí eu faço a interpretação na sala do Data Show e aparece lá para todo mundo ver, né? A gente vai trabalhando da maneira a gente vai criando. Não sei ainda essa possibilidade, mas eu espero que um dia chegue, que aí eu vou ficar muito tranquila, né? Eu não estou de frente para todo mundo diretamente. Deus vai trabalhando, já joguei na mão de Deus. Deus vai trabalhando, joga para o universo. Jesus já pegou, já entendeu a mensagem. Deu tudo certo. Já deu tudo certo. É bom que eu já fico ali do lado do computador, já tem os textos certinho ali de frente para mim. A gente vai fazer isso. Olha aí, ó. Minha equipe tá aqui botando. Quem sabe faz ao vivo, mais ou menos, minha equipe. Deixa ele. Se não pensa que Deus... É porque às vezes a gente pensa que Deus responde tudo do jeito que a gente quer, né? Mas de vez em quando Deus diz, não, vai do jeito que eu quero, vai lá pra frente. Eu tenho um negócio de dar aviso, me colocar lá na frente. Negócio. Eu sou tão feliz quando me pedem assim, Jaque, bota esse aviso aí no Data Show, é tão bom. O negócio de chegar lá na frente é difícil. Mas, enfim, agradecer de coração, assim, de coração mesmo, por esse momento. Agradecer a todos vocês que nos assistiram aí. Se vocês quiserem mandar alguma coisa, se vocês quiserem entrar em contato com nós, conosco, com nós não, conosco, né? O bom de Libras é isso, que dá para, né? Já corrigiu aí meu erro.
O número do WhatsApp da nossa secretaria está aqui embaixo. O e-mail da Secretaria da Igreja também está aqui embaixo. Se você está aí, é intérprete, está procurando uma igreja para congregar e entrar neste projeto, será muito recebido na Segunda Igreja Batista. Ficarei muito lisonjeada. Na Batista do Cordeiro também. Veja, né? Qual é o mais próximo. E entre outras. Né? Tem várias outras igrejas que fazem esse trabalho. E quem puder, quem quiser, quem sentir-se bem e sentiu aí no seu coraçãozinho que este quadradinho cabe você, faça um esforcinho e entre nele, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. E aí eu deixo com vocês os agradecimentos. Eu agradeço demais, já que entrou na vida da gente através de um amigo nosso, pastor Ivaldo. E eu agradeço demais a Deus pela vida dela, pela vida da igreja, pelo pastor dela, por ter essa visão do entendimento da inclusão e de que é necessário que o evangelho é para todos. Então, agradeço demais todo o suporte, né, que tem se dado uma igreja a outra, de todos os socorros que a gente tem dado um a outro, quando dá um grito, me ajuda aqui, a gente vai se ajudando, vai se ajustando, e são cooperações para o reino de Deus. E eu fico muito feliz, muito grata de poder estar com vocês, poder conversar um pouquinho sobre isso, de poder expor um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando a gente trabalha para Deus, Deus ele trabalha muito mais na vida da gente do que na vida do outro, sabe? Eu aprendo muito mais do que talvez eu vá ensinar alguma coisa, do que talvez eu vá falar alguma coisa. Então, Deus ele tem feito maravilhas em mim, maravilhas na vida do meu marido, na vida do ministério que ele tem separado para a gente, e isso me deixa muito feliz. Agradeço demais por esse tempo. Muitas coisas virão, muitos frutos virão. Talvez a gente não esteja aqui para ver, mas nós faremos parte do processo. Seremos alguém que botou a semente, alguém que regou, alguém que colocou lá o adubo, que organizou a terra. Mas vai ser bom quando a gente chegar lá no céu e encontrar os nossos amigos, os nossos colegas surdos chegando e saber que alguém ouviu a voz de Deus e falou. E como já falou, se você, poxa, vou enveredar por esse caminho, seja muito bem-vindo. Como diz a palavra, os campos estão brancos, falta gente para fazer a colheita, porque o campo está branco, o pessoal está aí sedento da palavra de Deus. Né? A gente tem, se você não dá, oferte. Temos missionários surdos no campo, temos missionários surdos que estão esperando a pandemia acabar para começar para ir para o campo, porque a pandemia veio Estou ocupada. Deu pausa aí no processo, mas tem surdos que fizeram o curso da Juntos, estão esperando a pandemia acabar para ir para o campo. Esses surdos precisam de apoio financeiro, esses surdos precisam de oração. Eles vão ser surdos que vão levar o evangelho para outros surdos. Então, que vocês estejam orando junto com a gente por isso, que vocês ofertem sua vida, ofertem financeiramente, ofertem seu trabalho, ofertem suas mãos, né? E a gente caminha junto para ver cada vez mais a expansão do reino de Deus. Bom, quero agradecer, a Flávia já falou tudo, e lembrando que esse trabalho não é de uma só pessoa, não é feito só por um pequeno grupo, por mais que a gente ache que é um grupo especial, mas na verdade é um trabalho de cooperação. Tem 24 segundos. Você não precisa saber Libras para pregar. Você tem que obedecer a Cristo e ir pregar. Vá pregar. Amém. E obrigado. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe vocês. Amém.